Bom dia, é uma alegria estarmos aqui uma vez mais para refletirmos acerca da palavra do Senhor aqui no Ecos da Catedral. E temos falado nesse mês de maio acerca da família. Temos falado acerca de pais, filhos, relacionamento. E o texto que nos convida à reflexão hoje está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Eu convido você à leitura junto comigo. Provérbios, capítulo número 22, versículo 28, diz-nos assim a palavra do Senhor: Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. É interessante quando a gente olha a história da história, se é que a gente pode dizer assim, que é uma história feita de tradições, de mudanças, muitas vezes de coisas antigas que voltam à tona, né? A moda é pródiga em fazer isso. E também no relacionamento entre pais e filhos, muitas vezes essas mudanças tendem a ocorrer ou tendem pelo menos a serem solicitadas. É aquele eterno embate entre pais e filhos, como se os filhos soubessem todas as coisas e os pais, que são de uma geração anterior, não soubessem absolutamente nada, e os pais olham para os filhos e muitas vezes preocupados, muitas vezes temerosos, porque eles ainda não conhecem a vida, ainda não viram muita coisa, e naquele ímpeto, naquele afã de renovar as coisas, de fazer diferente da forma como seus pais fizeram, não poucas vezes acabam se machucando. E eu acho muito interessante quando a Bíblia nos convida a não remover os marcos antigos que puseram os nossos pais. O que o texto está nos lembrando aqui não é necessariamente apenas dos nossos pais biológicos, não apenas tradições, não apenas comportamentos, não apenas lições que os nossos pais biológicos nos deixaram. Porque a verdade, infelizmente, é que nem todos os pais e nem todas as mães têm sido exemplos para os seus filhos. E isso é isso é uma constatação muito ruim, porque esse certamente não é o ideal, mas é um fato. Então, se nós nos prendermos a esse texto, colocando sobre ele apenas o exemplo dos nossos pais biológicos, talvez você que esteja me ouvindo fale para mim: poxa, Diego, eu até queria não remover, mas se eu permanecer na minha vida com o comportamento do meu pai e da minha mãe, eu tenho certeza que eu não serei feliz. Então, o que o texto está nos convidando aqui a refletir é sobre, principalmente, aquilo que é bom, aquilo que toda a história de gente que veio antes de mim, de gente que veio antes de você, de gente que veio antes dos nossos pais, também nos deixaram de bom, também nos deixaram de exemplo, também nos deixaram como marcos. E certamente o principal desses marcos é a palavra do Senhor. Que na minha vida e na sua vida, nós tenhamos sempre firmes o exemplo da palavra do Senhor, da vontade de Deus, que é expressa, que é revelada num livro. Se porventura meu pai e seu pai, se porventura o seu pai e a sua mãe deixaram para você exemplos dignos de serem seguidos, exemplos que condizem com a palavra do Senhor, louve a Deus por isso. Louve ao Senhor por isso e lute para mantê-los de pé. Lute para manter esses exemplos firmes. Se porventura não tem sido assim, hoje, diante de você, através da Bíblia, da palavra do Senhor, você tem a chance de levantar esses marcos uma vez mais. E quem sabe na sua história, na sua vida, para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que se relacionarão com você, você não deixe um exemplo de amor,
de cuidado e de apreço à palavra do Senhor. Que a nossa oração seja essa, que a gente olhe para o que ficou no passado, que foi bom, que valeu a pena, e que Deus nos dê a coragem, que Deus nos dê a graça de hoje, uma vez mais, reafirmarmos esses valores, reafirmarmos esses marcos e continuarmos sempre firmes diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.